O que a gente entende do vírus do Covid, do SARS-CoV-2? Ele é um RNA vírus de fita simples, e é importante saber o tamanho dele, que é de 0,06 a 0,14 microns. Isso vai ter um impacto um pouco para a gente entender a questão em algumas cirurgias, tá? O tempo de incubação, ele varia de 0 a 14 dias, com uma média de entre 5 e 6 dias. É interessante que é um vírus sensível aos raios ultravioleta e ele é inativado em temperaturas não muito altas, acima de 56 graus Celsius, por um tempo de mais de 30 minutos. Ele é também inativado pelo etanol acima de 70%, 75%, e o cloro. E os trabalhos chineses mostraram que a clorexidina é ineficaz para combater esse agente. Clorexidina, um agente que a gente usa com muita frequência na asepsia e antisepsia nos casos cirúrgicos, né? A capacidade de contaminação desse vírus, o R0 dele, varia, o RO, varia de 3 a 14 pacientes. Isso quer dizer o seguinte: um agente infectado, uma pessoa infectada, tem a capacidade de contaminar de 3 a 14 pessoas. Se falava em 5, a gente analisando os dados da literatura, variam mesmo, oscilam de 3 a 14. 80% dos casos são efetivamente assintomáticos. E a gente tem 5% de casos graves, né? E aqui eu usei um termo, entre aspas, a letalidade, porque a gente considera a letalidade o número de óbitos dentre aqueles casos que foram efetivamente confirmados. Mas em vários países, e o Brasil se inclui nesse, o número de casos testados é insuficiente frente ao número da população. Então, aqui a letalidade ela é falsamente elevada, esse 3,67%, não é um número biologicamente real, isso é um artifício dos dados que a gente tem. Então, a gente imagina que a letalidade seja inferior a isso. E o diagnóstico da infecção, o padrão ouro, é a detecção através da reação de cadeia de polimerase em tempo real, onde a gente detecta as partículas virais. E a gente até agora não tem isso disponível em todas as regiões do nosso país. Mas pensando nos casos graves, né? E eu sempre vou tentar fazer uma evolução cronológica, né? Em março de 2020, a gente tinha casos graves, e os casos graves, eles necessitavam de internação em unidade de terapia intensiva e de intubação orotraqueal. E qual era o desfecho, qual vem sendo o desfecho desses casos graves? E isso começa a mostrar as disparidades que nós encontramos no nosso sistema público de saúde, mas não são dados exclusivos do Brasil. A gente tem nos hospitais privados de primeira linha uma taxa de mortalidade entre os pacientes internados em UTI e intubados de 25%. Vejam, de cada 4 que intubam na UTI, 1 realmente não sobrevive. Já nos hospitais públicos, essa taxa oscila de 50% a 66% de óbitos ou de letalidade frente aos casos internados e intubados na UTI. Um dado que preocupou muito quando ele saiu em março, meados de março, foi que 9% dos casos infectados na Itália eram de profissionais de saúde, então mostrava a ineficiência dos profissionais de saúde frente a métodos adequados para evitar a própria contaminação em relação ao vírus. E isso realmente levou a situações peculiares aqui no estado de São Paulo. Esses dados são da imprensa leiga, mas vejam vocês que um hospital aqui na cidade de São Paulo concentrava um grande número das mortes. Na realidade, esse hospital teve uma contaminação interna, ele tem um subgrupo de pacientes mais idosos que são atendidos nesse hospital, e isso levou a uma situação alarmante, com um grande número de óbitos naquele hospital. Isso nós estamos falando no cenário de março, né? Sendo que o primeiro caso no Brasil confirmado de Covid, pelo menos até agora, né, já tem dados de um caso mais recente fora de São Paulo, mas o primeiro caso dia 26 de fevereiro e o primeiro óbito dia 17 de março. Então, qual que era o nosso cenário no Brasil com o Covid, né? A gente tinha
a gente já sabia que a gente tinha uma quantidade insuficiente de leitos de UTI e de respiradores, a gente tinha uma disponibilidade insuficiente de materiais ou de equipamentos de proteção individual, o que nos deixava muito preocupado frente aos dados de contaminação de médicos, tanto na Europa, principalmente na Itália, como também na China. Então, começou a criar um medo dentro da classe médica de como se portar, como lidar frente às pacientes, ou os pacientes infectados com Covid, e um medo que tinha realmente motivo adequado, né? Não era um medo infundado, um temor, um medo, enfim. A gente tinha uma disponibilidade insuficiente de testes diagnósticos, quer ser testes de PCR, que eram os testes adequados, ou quer os testes de sorológicos. E, além disso, vieram testes rápidos, onde a confiabilidade dos resultados desses testes realmente deixavam a desejar. Então, as pacientes, ou as pessoas em geral, faziam um teste rápido, mas se desse positivo ou negativo, a gente não tinha realmente uma certeza daquele resultado fosse fidedigno. Até se o Gustavo depois quiser fazer um comentário a esse respeito, seria interessante. E a gente não tinha também informações epidemiológicas confiáveis. A gente não sabia aonde estavam aumentando o número de casos, aonde não estavam, a gente não testava, né? Eu tenho um paciente que trabalha numa empresa de seguros internacionais que avalia risco, e na época ele me dizia que o Brasil estava igual ao Irã, que a gente não sabia o que estava acontecendo na nossa população, porque a gente realmente não tinha testes. Então, frente a esse cenário, para complicar, a gente não tinha um tratamento específico que fosse realmente comprovado por todos. Obviamente, surgiram, não só no Brasil, como em outros países, algumas alternativas. A gente teve uma politização muito intensa em relação ao uso da cloroquina como um método de evitar a progressão de doenças leves para graves. Aí começou a se falar em profilaxia, sem nenhum dado epidemiológico. E isso criou o pior cenário possível. A gente teve um descontrole e uma politização dessas alternativas para eventuais terapêuticas sem nenhuma comprovação científica. E o HC se posicionou muito bem, acho que essa reunião saiu na imprensa leiga, saiu na Veja, essa foto dessa reunião, e o HC realmente tomou a dianteira no Brasil, em São Paulo principalmente, mas no Brasil como um dos centros de assistência pública ao Covid, e realmente a gente conseguiu deixar uma marca importante ao longo dessa epidemia. Mas a dúvida que surgiu em meados de março é o que se deveria fazer com as cirurgias eletivas, né, ou com as cirurgias em geral. Esse trabalho, ele surgiu depois dessa época, ele foi publicado depois dessa época, mas ele é um trabalho que mostra como foi a experiência, principalmente na Itália e em alguns outros países, em relação a como atuar frente à pandemia. Eu achei interessante compartilhar com vocês. Aqui, ele primeiro coloca um critério de eleição de cirurgias para a gente saber quais cirurgias deveriam ser realizadas entre as cirurgias eletivas. Então, o que eles chamavam, numa fase inicial, onde estavam começando os casos, existiam poucos casos de Covid, a recomendação era que se operassem aquelas pacientes que fossem precisar de cirurgia num período de até 3 meses. Isso seria uma questão interessante para a gente evitar de realizar cirurgias quando a pandemia ou a epidemia piorasse. Numa segunda fase, quando já os recursos de saúde estivessem alocados preferencialmente para os casos de Covid, mas ainda os hospitais tivessem condições de assimilar e de absorver esses casos, eles recomendavam, a recomendação é que as cirurgias de pacientes que precisassem dessas cirurgias nos próximos dias, em até 7 dias, essas pacientes devessem ser operadas. E a terceira situação, a fase mais aguda, naquela situação onde todos os recursos dos hospitais já tivessem alocados para pacientes da pandemia, as cirurgias deveriam ser feitas exclusivamente naqueles casos de emergência, urgência mesmo, onde aquelas pacientes que precisariam de cirurgias em algumas horas,
devessem ser operadas. Então, essa fase aguda 3 é a fase realmente da pandemia instalada. O que a gente vê? Como priorizar esses casos? Então, só para ter isso, né? Se eu for ter uma paciente que vai precisar de cirurgia em 24 ou em até 72 horas, eles fazem essa diferenciação entre emergência e urgência, não postergar essas cirurgias em nenhuma situação. E no nosso cenário ginecológico, de maneira geral, o que eles colocavam aqui, eles fazem uma menção para cirurgias de reconstrução mamária relacionadas aos casos de câncer e as cirurgias profiláticas também relacionadas a câncer de mama e as cirurgias de doenças benignas. Eles recomendavam que essas cirurgias fossem adiadas ou fossem realizadas nos Centros de Cirurgia Ambulatorial, o ASC. Então, isso foi uma estratégia recomendada no mundo que, para aquelas pacientes que pudessem ter suas cirurgias realizadas em centros ambulatoriais, ou com o que eles chamam de day clinic, essas pacientes pudessem sim ser operadas. E, sem dúvida, em qualquer cenário, em qualquer situação, não deixar de realizar as cirurgias que colocassem em risco a vida da paciente, caso elas não fossem realizadas, tá? Então, isso criava uma situação que é a seguinte: cirurgias eletivas canceladas, cirurgias oftalmológicas canceladas, cirurgias otorrinológicas canceladas, cirurgias robóticas, todas as cirurgias eletivas acabaram sendo canceladas, tanto no sistema público de saúde, como no sistema privado. Foi um consenso de que deveria ser deixado leitos à disposição para os pacientes com Covid, e mais do que isso, em várias unidades hospitalares, as salas de centro cirúrgico foram transformadas em salas de UTI para receber pacientes com Covid. Isso aconteceu tanto nos hospitais públicos, o HC é um grande exemplo disso, onde foi feita uma força-tarefa incrível, e também nos hospitais privados. Aqui em São Paulo, os grandes hospitais privados destinaram parte dos seus leitos, das suas salas de cirurgia, se transformaram em leitos para receber pacientes de UTI. Aliás, essa ocupação não aconteceu por total nos hospitais públicos, e esse processo foi ao longo do tempo revertido. Foram revertidos novamente para salas de cirurgia, algumas salas que tinham sido reservadas para salas de UTI. Mas a gente tem situações como essa. Eu coloquei a data dos eventos, né? E até para a gente ver o que acontece. Esse foi um parto normal, e tem um acréscimo aí, esse nó de cordão. Eu brinco que a gente acaba tendo uma ajuda divina, né? Mas a paciente saiu bem, e no dia seguinte, os dois no final de março, uma paciente com esse quadro de doença inflamatória pélvica aguda, internada num hospital privado, e estava sendo internada pela equipe de emergência, e aí a paciente não estava sendo operada porque o Covid, enfim, existia um certo receio em se operar, e a paciente piorando. Então, essas situações, elas aconteceram em 24 e 25 de março, e voltaram a acontecer ao longo da pandemia. Então, a gente precisava estar preparado para saber como proceder ao longo dos meses subsequentes frente a situações de emergências cirúrgicas. Isso motivou o nosso grupo da laparoscopia no HC até ir atrás de subsídios na literatura para tomar atitudes corretas. Eu vou compartilhar um pouco disso com vocês. Essa é uma revisão sistemática, e eu sempre falo, né, que quando a gente busca apoio na revisão sistemática, é porque a gente realmente não sabe o que fazer, né? A gente tem dúvidas e a gente busca um apoio na revisão sistemática. Mas nós, como médicos, a gente precisa se posicionar também frente a essa revisão sistemática, não tem jeito, né? Mas uma revisão interessante, publicada em junho. Vejam, é um grupo inglês, mas a publicação foi em junho, né? E a gente precisava dos dados antes, a gente precisava dos dados em abril. Mas o que eles sugeriram, né? E foi bem bacana,
porque eles têm sugestões interessantes, né? A primeira, a recomendação em relação ao espaço físico das salas de cirurgia. Primeira coisa, a recomendação de se operar com uma pressão negativa. A pressão negativa é como se ela aspirasse o ar da sala e isso fizesse com que as partículas que porventura estivessem em suspensão fossem absorvidas dentro do sistema de aspiração, de vácuo de ar da sala. Além disso, um fluxo de ar laminar contínuo, a limitação de pessoas naquela sala e evitar de se fazer o procedimento com portas abertas e evitar que as pessoas entrassem e saíssem da sala. Tudo isso pelo medo de contaminação, um medo real de contaminação de pessoas dentro da sala cirúrgica. E uma recomendação importante, mas nem sempre fácil de ser seguida. Eles recomendavam um complexo cirúrgico, ou sala, um bloco cirúrgico, melhor dizendo, independente. Onde só pacientes com Covid e nenhum outro paciente fosse internado naquele complexo de salas cirúrgicas. Isso não é simples de ser instalado nos hospitais da rede pública em qualquer país. No nosso, nem em São Paulo e nem em outra cidade. E mesmo nos hospitais privados, não foi uma coisa simples de acontecer. Em relação ao pessoal, esse é um grande ponto, né? Todos que estivessem em contato com pacientes com Covid deveriam usar equipamento de proteção individual completo. E, em especial, os anestesistas, pelo risco de criar um aerosol durante o procedimento de intubação orotraqueal, eles deveriam usar aquelas proteções iguais de astronautas, né? Onde já tem na própria roupa um sistema que dá o ar purificado para esses indivíduos. Eles não entram em contato com o ar respirado durante a intubação dos pacientes com Covid. Uma outra coisa que parece óbvia, mas super difícil de ser implementada em diversos locais. Em relação às recomendações ao paciente, né? A gente não consegue, não vem com uma pulseirinha escrito, eu tenho Covid, né? O paciente não chega assim. Mas a gente passou a realizar um questionário epidemiológico muito importante. Eu tive uma paciente que foi operada no início de abril, e a cirurgia dela, ela sangrava, hemoglobina de 9, e a cirurgia dela foi adiada, foi cancelada, porque a pessoa que estava fazendo a entrevista dela na pré-internação julgou corretamente que ela teve um contato com uma pessoa que teve Covid positivo nos últimos 15 dias, e nós optamos por adiar essa cirurgia por 5 dias. Nós não tínhamos disponível ainda um teste naquele momento para fazer e para ter certeza. Então, nós esperamos ver essa paciente realmente não desenvolver nenhum sintoma, e ela passou de uma cirurgia de uma sexta para outra quarta-feira, e a gente pôde fazer com tranquilidade. Ela fez a sorologia em que, pese as dúvidas, não era o exame ideal, mas foi feito e nós conseguimos aí fazer a cirurgia da paciente. Mas, sem dúvida, o nosso temor frente a esses casos que não vêm com diagnóstico e precisam ser operadas, melhorou quando passou a ser disponível o exame do PCR no suave nasal e de orofaringe, e isso conseguia nos dar com bastante segurança se essa paciente estava ou não, se apresentava ou não o vírus do Covid. E uma outra recomendação, que aquelas pacientes que, porventura, a gente vislumbrasse a chance delas precisarem de uma internação pela cirurgia, numa unidade intensiva, essas pacientes deveriam ser submetidas a uma tomografia de tórax para a gente verificar se não tinha nenhum sinal de comprometimento pulmonar do Covid, mesmo antes dela ter feito a pesquisa do PCR. Ou, aliás, eram feitas nos casos oncológicos, pacientes mais idosas, isso para, se caso essa paciente fosse internada numa UTI, ela não fosse um vetor de contaminação para as outras pacientes. Uma outra coisa importante, como eu já falei, é que eles voltam à questão das salas do ambiente físico, tomar um cuidado com os procedimentos que geram aerosol, e 2 procedimentos, um da intubação
E um outro procedimento que eu vou chamar a atenção para os senhores e senhoras, em relação aos instrumentos formadores daquela fumaça cirúrgica, né? Existe uma série de preocupações em relação a essa fumaça cirúrgica, eu vou detalhar um pouquinho isso logo a seguir. Em relação na parte obstétrica, né? Em relação aos recém-nascidos, de mulheres, de pacientes portadoras de Covid, esses recém-nascidos deveriam ser internados isolados e isolados também da sua mãe, caso ela fosse ainda PCR positivo. Eu tive 2 gestantes ao longo da pandemia que foram PCR positivo, uma delas ficou internada 14 dias na UTI, uma paciente de 44 anos, diabética, hipertensa, 106 quilos, com doação de óvulo, e graças à ação do pneumologista, ela ficou bem, e nós fizemos o parto dela com 37 semanas, e o bebê não tem nenhuma contaminação, e uma outra paciente saudável, que pegou o Covid do esposo, que não teve nenhum problema, e nos exames do recém-nascido, ele tem IgG positivo para Covid. A que ficou na UTI, o bebê não tem nenhum IgG nem IgM, a outra tem IgG e IgM. A gente não entende, nem os pediatras não entendem, os infectos, a gente realmente não tem um conhecimento ainda profundo disso. E aqui eu chamo a atenção, e eu vou mencionar nominalmente o Marcos Messina, porque ao longo da pandemia, ele teve um caso de sangramento importante, ele apresentou esse caso numa outra reunião, e realmente eles tomaram a conduta totalmente correta, que foi usar alternativas da radiologia intervencionista para tratar essas pacientes. Quando eu estava preparando essa aula e vi essa menção, que isso seria um procedimento adequado para evitar que essas pacientes já anêmicas, depauperadas, fossem operadas, eu fiquei muito feliz de saber que no nosso centro essa conduta também foi tomada em um caso ao longo da pandemia. Então, Marcão, aqui pessoalmente e publicamente, meu parabéns para você. E não é aniversário. Mas agora vou na fumaça cirúrgica. A fumaça cirúrgica, ela não é exclusiva de este ou daquele tipo de acesso cirúrgico. E a grande preocupação dessa fumaça cirúrgica tem a ver com as complicações da equipe que está na sala cirúrgica, que as complicações que essa equipe pode sofrer decorrente dessa fumaça. Vejam que as coisas podem ser simples, desde irritação nos olhos, um pouco de tontura, até situações como alterações pulmonares, alterações hematológicas mais graves. Esse trabalho, ele mostra uma coisa interessante, ele mostra que essa questão do controle de infecção da fumaça cirúrgica não é uma coisa recente, esse trabalho tem 14 anos a publicação, e o que eu gostei é que ele dá dados objetivos do tamanho das partículas formadas a partir das diferentes energias utilizadas, né? Então, quando a gente usa o eletrocautério, o bisturi elétrico, formam-se utilizados, e quando o bisturi ultrassônico é utilizado... Alô? Doutor Sérgio? Oi, não? Você consegue voltar um pouquinho, travou um pouquinho o seu vídeo? A voltar aonde? Aqui? Isso. Aqui não ouviu? A partir daqui não ouviram? Partículas, um trabalho já de... Aqui, então isso mesmo. Desculpa, obrigado. Então, esse trabalho é interessante porque ele conseguiu mostrar objetivamente o tamanho das partículas formadas a partir da tipo de energia utilizado na cirurgia. Então, o bisturi elétrico, o eletrocautério, ele forma partículas de 0,1 microns, ou micrômetros. O laser, partículas de aproximadamente 0,3. E o bisturi ultrassônico, ele forma partículas de 0,35 a 6,5 micrômetros. E isso é importante nesse momento, porque quanto menor a partícula, mais profundo, entre aspas, esse profundo, essa partícula pode penetrar nos pulmões. E se a gente pensar na partícula do Covid,
é uma partícula de 0,6 a 0,14. Então, ela pode realmente atingir as células pulmonares, os alvéolos pulmonares, realmente dando um quadro de pneumonia que pode se disseminar por todo o pulmão da paciente que inalar, ou da pessoa, melhor dizendo, que inalar essa fumaça. Então, uma preocupação importante em relação a isso. E a gente, quando começou a questão das cirurgias e o Covid, algumas pessoas começaram a falar, poxa, mas a laparoscopia, ela produz muita fumaça, e ela, então, deveria ser excluída, afastada, evitada, agora na pandemia. Isso realmente chamou a atenção da gente pensar, a gente que faz preferencialmente cirurgias com acesso laparoscópico, a gente realmente sofre com a fumaça, mas a gente sofre com essa fumaça há bastante tempo. E as pessoas que a gente trabalha, elas sabem que a gente sempre usou mecanismos, até tupiniquins, para evitar que essa fumaça nos atrapalhasse durante a cirurgia, né? Mas isso, em última instância, levou o nosso grupo, que é um grupo eminentemente cirúrgico, estava todo mundo sem operar, então a gente chegou a um acordo que a gente ia produzir de alguma forma na pandemia, e a gente acabou fazendo uma revisão sobre o que a gente poderia entender também sobre laparoscopia e cirurgia. Meu agradecimento aqui, estão todos nominados que participaram do trabalho, a Lauleta, a Diana, a Beatriz e a Renata. A Beatriz e a Renata são nossas novas L1s, que operaram por 1 mês, e, enfim, mas vão voltar a operar em breve, a gente tem certeza disso, e elas colaboraram muito, realmente, com esse trabalho. E a gente levantou algumas coisas, e esse é um trabalho importante que a gente pode também analisar, que esse colega, ele fez um levantamento sistemático, uma revisão adequada, envolvendo 26 recomendações, 19 trabalhos retroprospectivos, 3 guidelines, 1 estudo de corte e 1 estudo randomizado, difícil estudos randomizados. Mas, de uma maneira simples, a pergunta, ele faz 2 perguntas no trabalho. A primeira é, fumaça cirúrgica pode conter partículas viáveis? Isso é importante. A gente sabe que a fumaça cirúrgica, ela contém partículas, mas são viáveis. E da onde a gente tem essa questão? Quando a gente começou a fazer cirurgias para laser, as pacientes que apresentavam lesões vulvares extensas, e foram feitas cirurgias para laser, foram publicados alguns trabalhos realmente confirmando a presença de partículas naquela fumaça e alguns casos de colegas que foram infectados com essas partículas. Então, a presença disso nas cirurgias de HPV foi confirmada. Mas as salas cirúrgicas, onde nós operamos com a umidade variando de 20% a 60%, esse é o máximo recomendado da umidade nas salas cirúrgicas, e a temperatura variando de 21 a 24, são inóspitas para as partículas virais de COVID, que precisaria de, pelo menos, nos estudos, de 65% de umidade no ambiente. Então, em que pese nenhum caso comprovado de transmissão de COVID pela fumaça cirúrgica, a nossa recomendação é que sejam tomados cuidados reais e efetivos frente à situação que nós vivemos. Óbvio, se nós estamos operando uma paciente que sabidamente é negativa, esses cuidados não precisam ser tão restritos, mas se a gente tem situações de emergência ou situações positivas, os cuidados são importantíssimos. E a segunda pergunta desse trabalho é se os sistemas de aspiração de fumaça são eficazes e se são iguais em laparotomia e laparoscopia. Veja aqui, esse é um sistema de aspiração bacana para a laparotomia, onde simultaneamente ao acionamento do bisturi elétrico, esse aspirador é acionado, isso não existe no Brasil, e esse é um sistema da laparoscopia, onde uma borracha com filtro, um tubo com filtro, melhor dizendo, é acoplado aos trocáteres. Antes da pandemia, isso era sistematicamente negado pelos convênios, caso a gente solicitasse na cirurgia, era sistematicamente negado, e pouquíssimos hospitais tinham disponíveis, tá? E a conclusão do trabalho, uma conclusão interessante, é que
como a cirurgia laparoscópica é feita num ambiente fechado, dentro da cavidade abdominal, talvez esse ambiente fechado facilite o controle da fumaça. Uma vez que a gente conectando um sistema de aspiração em um dos trocáteres, um dos portais de acesso, nós somos capazes de esvaziar a fumaça de uma forma adequada. No ambiente aberto, na laparotomia, é muito difícil, mas a gente também tem alternativas para fazer isso nas cirurgias abertas, né? As minhas cirurgias abertas são, talvez eu tenha, com certeza eu tenho um viés, né? As minhas cirurgias abertas, elas são preferencialmente obstétricas, né? Mas o que nós fazemos, esse é um sistema bacana, onde o sistema de aspiração é conectado na parte posterior da caneta do bisturi elétrico, mas nós não temos aqui. O que a gente faz? A gente pega uma borracha de aspiração, a gente faz uma pequena incisão na parte posterior, bem na pontinha da borracha, e introduz a agulha a ponteira, perdão, do bisturi elétrico, e quando a gente a gente opera o tempo inteiro com o aspirador ligado, que vai num sistema fechado. E quando a gente aciona o bisturi elétrico, a fumaça sai. Lembrar de colocar a mangueira na parte superior, porque a fumaça ela tem uma tendência de subir, então quando você aciona, a fumaça sai. Na cirurgia laparoscópica, a gente usa um equipo de macrogotas, e esse equipo é conectado no trocáter, na parte de saída do trocáter, e nós colocamos isso, a gente faz isso há anos. Na realidade, eu faço isso desde 2007. Eu aprendi com um cirurgião chamado Javier Magrina, e ele coloca aqui, e a gente faz um sero d'água para fazer o que a gente chama de retirada da fumaça, é o nosso smoke evacuator. É o preço de um equipo de macrogotas. Então, é uma alternativa simples, tá? O que mudou? Outras coisas que mudaram, né? Quando a gente tem que operar os casos com Covid, a gente passou, ou com suspeita, que eram pacientes ainda, na qual o diagnóstico não estava, a gente não tinha certeza da negatividade da paciente, foram pacientes operadas principalmente no mês de abril, e onde os dados epidemiológicos e a tomografia é o que nós tínhamos, de segurança para operar essas pacientes. Então, a gente faz a cirurgia, e aqui tem uma mudança do que a gente faz em relação ao tempo final, que é para esvaziar o pneu peritônio. Esse caso que eu vou mostrar à direita foi uma paciente operada na segunda-feira da semana passada, uma senhora de 57 anos com um tumor de ovário, mas ela já tinha a sorologia, o PCR, melhor dizendo, negativo para Covid. Então, vocês vejam, aqui a gente usava, além da máscara, aqui tinha uma outra máscara por baixo, o Face Shield, aqui a gente já estava mais tranquilos, eu e a Camila operando só com a máscara, e o que a gente faz, tem um áudiozinho. Conecto aqui e faço o esvaziamento do pneu peritônio num sistema fechado, para não ter esse vazamento. Vocês podem perceber que esvaziou completamente. Pronto, Torinho, obrigado. Então, a ideia é essa, é fazer com que não só a fumaça cirúrgica, mas todo o pneu peritônio que foi formado com a infusão do CO2 na cavidade abdominal, que esse pneu peritônio seja aspirado num sistema fechado e não se extravase para o ambiente. Então, a gente tem feito isso sistematicamente nos casos operados a partir de 28 de março, para evitar, enfim, um risco, e para tornar isso uma rotina, né? Então, eu sempre acho que em cirurgias a gente tem que tornar as coisas rotinas para a gente não esquecer. Take home messages, né? Então, pacientes sem diagnóstico de COVID, quais as recomendações? Um questionário detalhado, e mais do que detalhado, um questionário ativo. Fazer perguntas sobre contato eventual, sobre sintomas relacionados à COVID. Os dados epidemiológicos, se teve viajantes. Agora está mais fácil, né? As pessoas não estão viajando, mas se teve contato com pessoas do exterior, enfim, de uma forma bem ativa. Realização do PCR nasal e de orofaringe para pesquisa do COVID 48 horas antes do procedimento. Em alguns hospitais aqui em São Paulo, essa pesquisa pode ser feita até 24 horas antes, mas independente se for 24 ou 48 horas, pedir que essa paciente fique em isolamento residencial após a coleta
até a cirurgia. Não adianta fazer o PCR no sábado e fazer a cirurgia na segunda e sair numa festa no sábado à noite. E uma outra situação, em alguns casos, a tomografia de tórax, principalmente naqueles casos que a gente vislumbra a necessidade de UTI. Então, casos sem diagnóstico de COVID, a gente tem que fazer essa conduta. Vamos ver se vai. Casos, pacientes COVID positivo. Aqui, eu pus os asteriscos, porque COVID positivo, esses casos vão ser operados provavelmente em casos de urgências ou emergência. Lembra, né? Seguindo aquele critério, urgência ou emergência. Se não for urgência ou emergência, a gente posterga essa cirurgia, tá? Fluxo exclusivo nos hospitais para pacientes com COVID positivo. Eu tive num grande hospital privado, há duas semanas atrás, e eu fiquei surpreso, porque o elevador de paciente COVID positivo era exatamente ao lado do elevador de paciente sem ser COVID. Ou aqui, pacientes com suspeita de COVID, melhor dizendo. E eu e a Camila, a gente estava e a gente ia pegar o outro elevador, dá até um certo temor de você estar do lado, porque se chega um paciente COVID positivo. Então, na realidade, tem que ser um isolamento mais severo, né? O fluxo tem que ser exclusivo para paciente COVID, não só no elevador, na passagem desses pacientes. As salas cirúrgicas isoladas e, como eu falei, pressão negativa e fluxo laminar. A intubação, no Brasil, a gente tem uma tendência, nos casos ginecológicos em especial, a realizar a intubação já na sala. Algumas cirurgias maiores, as intubações orotraqueais não são realizadas na sala cirúrgica, e sim numa sala pré-cirúrgica. Agora, no Covid, na época da pandemia, não, todas as intubações serem realizadas na sala de cirurgia. Limitar o staff, todos com equipamento de proteção individual completo, tanto na sala quanto no bloco COVID. E esse staff tem que ser testado regularmente. Considerar o benefício da laparoscopia de ser um procedimento muitas vezes ambulatorial, de curta permanência, apesar das questões relacionadas ao pneu peritônio. Pneu peritônio com todos os cuidados e evitando o vazamento do CO2 no ambiente. Um sistema com gás e filtros adequados. E evitar, em cirurgias quaisquer, laparoscópicas ou cirurgias convencionais abertas, ou laparotomias, o uso indiscriminado de bisturis elétricos. E sempre que a paciente for transportada, ela deve ser transportada não entubadas e com máscara. Aqui, só reforçando na urgência, o PCR sempre na admissão. Em algumas situações, não vai dar tempo de esperar o resultado do PCR, então aqui tem um peso importante, sempre que possível, uma tomografia de tórax. Vários hospitais têm no pronto-socorro a capacidade de fazer uma tomo de tórax, o HC é um desses hospitais, tá? Um fluxo independente no hospital, e se considerar essa paciente positivo, até que a gente tenha o resultado definitivo do PCR. Isso é muito importante para que todos os cuidados sejam tomados, tá? E o que a gente espera realmente é que ontem a 4ª vacina passou a ser testada aqui no Brasil, a vacina da Janssen. A gente espera que a gente tenha, num futuro próximo, que não vai ser antes de janeiro, fevereiro, mas que a gente tenha a vacina para a Covid. E a vacina vai ser importante para inúmeras situações, e eu não deixaria de mostrar essa situação, que é uma situação que a gente gosta muito de encontrar pessoalmente os amigos, né? Ter as reuniões cheias, presentes, com muita gente, e, enfim, e poder ter esse convívio que só vai ser normalizado realmente quando a gente tiver a vacina disponível para todas as pessoas. Eu agradeço mais uma vez, professor, a oportunidade e me coloco à disposição para eventuais questões, dúvidas, críticas e comentários. Parabéns, professor Sérgio Conte Ribeiro, pela bela apresentação, muito interessante. Parabéns pela publicação do seu trabalho na Clinics, que agora está com um fator de impacto de quase 1,5. Está muito superior a algumas revistas da nossa área. Parabéns, então.